Essa jovem ficava parada na rua todos os dias, imóvel. Um dia, um rapaz curioso se aproximou e percebeu que ela era, na verdade, um corpo sem vida. A polícia logo foi acionada e Mike chegou ao local. Eles notaram que as pernas da jovem estavam cobertas de hematomas, provavelmente causados pelo tempo em que o corpo permaneceu em pé. No entanto, teoricamente, um corpo morto não conseguiria se manter em pé por tanto tempo, mesmo apoiado em um poste. Foi então que uma policial olhou para o poste de luz acima e lembrou das fortes chuvas recentes. Ela suspeitou que a vítima, ao segurar o poste enquanto falava ao telefone, pudesse ter sido atingida por um raio, o que teria feito seus músculos se contraírem e mantido o corpo preso ao poste. Para confirmar a teoria, a equipe retirou o corpo do local, mas após a inspeção, viram que não havia sinais de queimadura e que o poste estava intacto, indicando que a morte não foi causada por um raio. Nesse momento, Mike percebeu que o telefone da jovem era apenas um modelo falso e sua bolsa parecia completamente nova. O corpo todo parecia ter sido propositalmente colocado ali, como se fosse uma escultura para ser observada. Enquanto Mike ainda estava perplexo, uma nova escultura de um corpo nu apareceu em outro canto da cidade.